Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, o Teatro Amazonas é o principal cartão postal de Manaus e até hoje carrega uma rica história capaz de encantar a todos que o visitam, sejam manauaras ou turistas. Localizado entre a Praça São Sebastião e a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, o prédio foi construído em estilo renascentista, com projeto escolhido pelo Instituto Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa. A ideia era que a capital amazonense tivesse uma casa de ópera à altura do poderio da elite local, no período áureo da borracha, e assim foi feito. Uma casa de espetáculos em alvenaria, cuja pedra fundamental foi colocada em 1884, sendo a maioria da mão de obra técnica trazida da Europa. Tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966, o Teatro Amazonas preserva parte da arquitetura e decoração originais. Na área externa, a famosa cúpula chama a atenção pela exuberância. É composta por 36 mil peças nas cores da bandeira brasileira, importadas da França. Recentemente, o teatro conquistou o título de monumento mais bonito do Brasil por um site português, o que emocionou Sigrid Cetraro, que desde 1989 tem uma relação de amor com o espaço. A minha relação com o Teatro Amazonas começou em 89. Eu fiz parte de um projeto que era o projeto de visita às obras de restauro do teatro. Eu coordenava essas visitas aqui dentro do teatro. E em nenhum momento da minha cabeça jamais pensei em ser diretora desse espaço. E então a minha relação já vem de longas datas, né? Eu visitava, eu entrava como até coordenando uma visita com os turistas, mas eram as obras de restauro, que foi a última grande restauração, 90 por aí. E eu então trabalhei aqui, né? Trabalhei como condutora e como coordenadora desse projeto. E desde então já era apaixonada, né? E hoje então mais apaixonada ainda. Não, esse período realmente marcante, porque marcante assim, no seguinte sentido. Eu era muito jovem e aí a gente não tinha celular, não tinha câmera fotográfica tão fácil, né? Então, eu, infelizmente, não tenho nenhum registro desse meu período aqui. Eu não tenho nenhum registro, mas tenho na memória. Eu tenho na memória, eu tenho algumas pessoas que inclusive fazem parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que fizeram parte da obra de restauro, estavam a par, né, dentro do processo todo, e são meus colegas de trabalho hoje. Mas eu tenho na memória tudo aquilo que eu vivenciei aqui. Foi uma questão de, eu acho que uns 3 meses que eu conduzi esse projeto. Mas eu era coordenadora, mas ao mesmo tempo, quando não tinha um guia disponível, eu vinha trazer as pessoas e contava as histórias. Tive que aprender também, né, à época, aprender a história e ainda falar do restauro que estava sendo feito. Por exemplo, aquelas pinturas, aqueles adornos ali nas frisas e camarotes, foram descobertos na época desse restauro. Tinham sido pintados, estavam escondidos. Então a gente teve que aprender sobre o que estava acontecendo. Não era entrar no teatro e ver o teatro, era entrar no teatro e redescobrir as coisas que tinham no teatro antes, que estavam escondidas. Ela detalha as características do Teatro Amazonas que o levou a ser eleito o mais bonito do país. Ele tem uma peculiaridade, que é a cúpula. Essa cúpula o faz ser diferente. Outra coisa é a localização dele, esse platô dele se sobressair do entorno dele. Ele parece grande, mas ao mesmo tempo ele é pequeno e acolhedor ao mesmo tempo, né? E ele mantém esse estilo dele próprio, que é uma mistura, na verdade, aqui dentro. Mistura de estilos por influências europeias, né? Os que estiveram para decorar e pintar e arrumá-lo,
eram europeus, né? Alguns brasileiros que estudaram na Europa, então tinha toda essa influência. E eu acredito que um conjunto de coisas, né? Conjunto. Tanto é que uma das coisas que mais elogiam o nosso teatro é a conservação dele. A limpeza, a conservação, a qualidade dos nossos condutores, que estão sempre sendo capacitados para que falem, que vão profundamente na história e possam transmitir a experiência que é visitar o Teatro Amazonas. Já em 2019 a gente ganhou como uma das casas de óperas mais bonitas do mundo, dentre as 15 mais bonitas do mundo, do Brasil somente o Teatro Amazonas. E agora esse belo prêmio também, né? Essa bela escolha de ser o prédio mais bonito do Brasil. Então, só tem a nos deixar cheios de orgulho, né? E gratidão por fazer parte destes momentos assim, de onde o Teatro Amazonas é sempre escolhido como mais, né? E é uma relação muito gostosa, porque aqui é sempre uma rotina muito gratificante, porque são inúmeros espetáculos, inúmeros visitantes. A diretora ainda recorda os grandes espetáculos que o teatro recebeu, o que tornou o espaço ainda mais conhecido no mundo. Teve inúmeras personalidades, né? White Stripes se apresentou aqui, José Carreras se apresentou aqui, Baryshnikov se apresentou aqui, Pavarotti esteve aqui, mas não se apresentou aqui. Ele veio numa quarta-feira de cinzas, o teatro estava fechado e poucos funcionários na casa. E a gente tem um pequeno registro disso, que ele cantou aqui nesse palco, fez Spice Girls não se apresentaram, mas ficaram na varanda, na sacada, e cantaram para os fãs dela lá fora. Então, assim, uma infinidade. Isaac Karabchevsky, Bibi Ferreira, Chico Anísio. Nossa, assim, inúmeras personalidades mesmo, né? E os nossos também, Marcelo Mourão, os nossos corpos artísticos que toda semana estão se apresentando aqui. Os nossos artistas locais, né, que estão sempre aqui. Zezinho Correia, que era, como ele dizia, que era a segunda casa dele, isso aqui. Edneuza Sado. Tanta gente boa que já teve a oportunidade e o privilégio de estar na nossa casa. E nós o privilégio de estarmos assistindo também. E agora, vamos conhecer mais a fundo cada espaço e detalhes desse lindo prédio. Quem vai nos guiar por esse tour televisivo será o condutor cultural Guilherme Alain. Vamos começar por este espaço, que reproduz como eram os camarins do Teatro Amazonas. Aqui a gente hoje tem guardado algumas peças para mostrar como é que os artistas se preparavam para os shows aqui no teatro, quando ainda se tinha casa de óperas. Até hoje a gente tem aqui alguns sapatos, luvas, perucas, perfume e maquiagem que era usado naquela época. Aqui dentro eu sempre também gosto de dar destaque à luminária, porque o Teatro Amazonas foi a primeira casa de óperas do Brasil que inaugurou já com a luz elétrica, e assim como Manaus também foi a primeira capital que já tinha luz elétrica naquele tempo. Subindo as escadas, rumo ao primeiro andar, encontramos itens do antigo teatro em exposição, como essas cadeiras, as primeiras utilizadas no grande salão de espetáculos. Chegamos agora ao Salão Nobre, onde aconteciam os grandes eventos sociais da época. Destaca-se a pintura do teto feita por Domênico de Ângelis, em 1899, e que foi batizada de A Glorificação das Belas Artes da Amazônia. Então, pessoal, a gente está agora no Salão Nobre do Teatro Amazonas, o espaço considerado mais luxuoso aqui do nosso teatro. A gente tem vários detalhes muito importantes aqui para o Salão Nobre, e ele era principalmente utilizado logo após as óperas para que as pessoas tivessem as suas festas mais privadas dentro do próprio teatro. Um detalhe foi que o Salão Nobre levou 3 anos a mais que o próprio teatro para ser construído, porque tudo que a gente vê aqui dentro veio da Europa. Nada aqui é material brasileiro. A começar, no chão nós temos as 12.000 peças de madeira, madeiras como carvalho, bordo, mogno e nogueira, que foram feitas usando marchetaria,
um método de construção italiano que consiste em que essas peças de madeira não tenham prego, cola, solde, nada do tipo, é só encaixe uma pecinha na outra. Já para a base das colunas do Salão Nobre, a gente tem o mármore italiano de Carrara. E as colunas em si são todas feitas de gesso, que foram pintadas dessa maneira para aparecer o tronco das árvores da floresta amazônica. Para relembrar também o topo das árvores, a gente já tem a representação dos lustres, tanto em cima quanto embaixo. São, ao todo, 32 lustres feitos de vidro de Murano italiano. E também no mezanino e na borda da pintura, no segundo andar do Salão Nobre, a gente tem todos os detalhes em dourados, folheados a ouro. E no teto do Salão Nobre, a gente tem a pintura que se chama A Glorificação das Belas Artes na Amazônia, feita pelo italiano Domenico De Angelis. Essa pintura mostra a deusa da ópera bem no meio, de braços abertos, carregando 2 coroas de folhas de louro e ao seu lado as musas das artes. A parte especial dessa pintura é que a deusa no meio foi pintada usando perspectiva, assim como a Mona Lisa do Da Vinci. Isso significa que não importa onde você esteja aqui dentro, assim que você olhar para ela, vai parecer que ela está olhando diretamente para você. Você pode tentar andar, se locomover aqui no salão e ela vai continuar acompanhando você com o seu olhar. A gente também tem aqui dentro, pessoal, 2 espelhos que ficam um em cada lado do salão. Esses espelhos são os espelhos de imersão, colocados de frente um para o outro para causar uma sensação de infinitude, como se o salão nunca tivesse fim. Na área externa do Salão Nobre temos uma linda vista do Largo de São Sebastião e é possível ver de mais perto esculturas de grandes personalidades políticas da época. Bom, nós estamos agora na varanda do Salão Nobre. Logo aqui em cima nós temos vários bustos que são homenagens a artistas brasileiros da época, cada um com seu nome em azul logo acima do seu busto. E no teto nós temos a pintura em azul, que um dia já foi o teatro. O teatro já foi todo pintado da cor azul, mas ele de fato inaugurou com rosa. Atualmente, nosso teatro é tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN, ou seja, ele deve ficar na cor original, que é a cor rosa, chamada de Rosa Imperial ou Rosa Teatro Amazonas. Saindo do salão, temos acesso a uma exposição fantástica desta linda maquete de Lego, que passou por um fato curioso para chegar até este local. Então, aqui a gente tem a primeira e única maquete feita de Lego do Teatro Amazonas. Essa maquete foi feita pela própria companhia da Lego lá na Dinamarca, no ano de 1960. Naquele ano, a Lego decidiu homenagear vários locais ao redor do mundo. No Brasil, o escolhido foi o Teatro Amazonas. Essa maquete levou um ano inteiro para ser montada e ela contém 30 mil blocos de Lego criados só para sua montagem. Depois que eles fizeram essa homenagem, eles enviaram essa maquete para uma fábrica de Lego que nós tínhamos aqui em Manaus, na Zona Franca, naquele tempo. Mas depois de um certo tempo, essa fábrica ela fechou e acabou que essa maquete ficou esquecida no porão do prédio da fábrica durante 40 anos. Ela foi reencontrada de novo em 2001, depois que uma outra empresa comprou o prédio, acharam a maquete lá e enviaram ela aqui para o teatro. Ela se encontra até conosco na nossa exposição. Já nesta outra maquete, podemos ver detalhadamente todo o projeto de construção da cúpula do teatro. Agora falando um pouco sobre o ponto mais alto do teatro, que é a nossa cúpula. O projeto inicial da cúpula foi feito pelo governador Eduardo Ribeiro, né? Ele também era engenheiro civil, projetou sozinho a ideia do que seria a cúpula. Depois que ele fez esse projeto, a parte da infraestrutura de metal de dentro da cúpula não foi feita aqui no Brasil. Ela foi feita na Bélgica e trazida para Manaus já pronta de barco e depois colocada em cima do nosso teatro. Depois então é que veio esse material de decoração, que já são as telhas e também as cerâmicas que estão nesse formato de escamas, que foram vidrificadas e esmaltadas na região da Alsácia, na França. Ao todo a gente tem na nossa cúpula 36 mil dessas cerâmicas que representam as cores da bandeira do nosso país, Brasil.
Do outro lado do primeiro andar, chegamos à sala que guarda a memória de grandes artistas que passaram pelo Teatro Amazonas, como bailarinos e compositores. Aqui, um espaço inteiro é dedicado ao cantor e compositor amazonense Zezinho Correia. Chegamos aos camarotes do teatro e, ao contrário de hoje, eram locais muito disputados pelos mais ricos, sendo inclusive leiloados para grandes eventos. Fechamos essa visita, é claro, conhecendo o salão de espetáculos. E como o nome diz, é difícil não ficar encantado com os detalhes de cada móvel, coluna, pintura e esculturas que enriquecem o espaço. Bom, nós estamos agora no salão de espetáculos, parte onde os shows acontecem aqui no nosso teatro. Nós temos aqui dentro ao todo capacidade total para 701 pessoas, contando a área da plateia. Ao lado nós temos as frisas e também os nossos 3 andares de camarotes. Na época de inauguração do teatro, o teatro era voltado só para a classe mais rica que morava aqui em Manaus, conhecido como os Barões da Borracha. Para eles aqui dentro tudo era uma questão de status social, inclusive a compra de ingressos. Quando se comprava um ingresso para assistir às óperas ao teatro, os locais que contavam mais eram os camarotes. Quanto mais alto fosse seu camarote, mais dinheiro e mais poder você tinha na época na cidade. Atualmente, isso é o oposto. Os locais mais caros do teatro são aqui na plateia, onde é considerada atualmente a melhor visão para assistir às apresentações no nosso teatro. Nós também temos aqui dentro, pessoal, a maior pintura do teatro, que é a que fica no teto, que foi feita pelo brasileiro Crispim do Amaral, muito inspirado pela cultura francesa na época, e a pintura do teto foi feita dessa maneira para aparecer como a base da Torre Eiffel, para aparecer como se nós estivéssemos passeando pela cidade e passando por debaixo da Torre Eiffel de Paris. Bem no meio da pintura nós temos também o maior lustre do teatro, que é feito de bronze francês original e pesa 200 quilos desse bronze. Nas partes em azul já temos homenagens às musas das artes. Desse lado nós temos uma homenagem à musa da música e do outro lado uma homenagem à musa da dança. Na parte de trás nós temos a área mais sombria que representa a tragédia e na pintura à frente, em cima do palco, nós temos a que une as 3 pinturas que já mostra a ópera. Nós também temos aqui dentro várias homenagens que ficam em volta das colunas. Cada coluna carrega o nome de um artista europeu da época, como Shakespeare, Beethoven, Mozart, Wagner. São ao todo 22 nomes, um em cada coluna, homenageados aqui dentro, considerados os pilares das artes na ópera. Todos estes fatos são contados diariamente por Guilherme aos visitantes do teatro, mas ele afirma que cada apresentação é única e que a cada dia se emociona por fazer parte desse monumento histórico que, para ele, é sua segunda casa. Bom, antes de eu começar a fazer turismo, eu não sabia muito sobre teatro, mas assim que eu comecei a trabalhar aqui, eu me encantei não só pela cultura do teatro, mas me apaixonei muito mais pela cultura da nossa cidade e a importância que tem tanto para a cidade em si quanto para a população que mora aqui. Esse teatro ele pertence à nossa cidade, é muito importante que a gente sempre se mantenha junto a ele, tanto a sua história quanto a cultura. Antes eu não sabia o quanto era importante a gente carregar o peso da nossa história, da nossa cidade, do nosso teatro. Hoje eu fico muito feliz em receber vários manauaras, vários amazonenses aqui que nunca tiveram oportunidade de entrar no teatro e virem fazer uma visita comigo para eu poder mostrar um pouco mais da nossa cultura, um pouco mais da história do teatro. Fico muito feliz em estar fazendo parte desse trabalho junto ao teatro.